Existe um momento do dia em que sua mente desacelera, seu corpo perde força e suas defesas emocionais ficam mais baixas. Um momento silencioso, muitas vezes ignorado, mas extremamente decisivo, porque é exatamente nesse período que muitos pensamentos ganham força, inseguranças aparecem e a mente começa a vagar sem direção. E é por isso que aquilo que você faz antes de dormir não é apenas um detalhe da sua rotina. É um posicionamento espiritual que pode influenciar diretamente a qualidade da sua noite e o estado da sua mente no dia seguinte. Agora pense comigo com sinceridade. Quantas vezes você foi dormir com a mente cheia, preocupado, ansioso ou até espiritualmente desorganizado e simplesmente fechou os olhos esperando que o sono resolvesse tudo, mas no fundo você sabia que algo ainda estava desalinhado? E isso se refletiu em noites inquietas, pensamentos repetitivos ou até um cansaço que não fazia sentido no dia seguinte. E é exatamente aqui que entra um princípio poderoso que quase ninguém pratica, de forma consciente. Orar com base em algo específico, estruturado e intencional antes de dormir. Mais especificamente, usar Efésios 6 como base dessa oração. Porque Efésios 6 não é apenas um texto bíblico comum. É uma instrução direta sobre preparação, vigilância e proteção espiritual. E quando você transforma isso em oração antes de dormir, você não está apenas encerrando o seu dia. Você está se posicionando espiritualmente antes de entrar em um período de vulnerabilidade. Agora entenda isso com profundidade. Dormir não é apenas um ato físico. É um estado onde sua mente desacelera, seu controle consciente diminui e aquilo que está dentro de você continua ativo em outro nível. E é por isso que entrar nesse estado sem alinhamento é como deixar portas abertas sem perceber. Mas quando você ora Efésios 6 antes de dormir, algo muda completamente. Porque você começa a se revestir de consciência, direção e posicionamento. Agora imagine essa cena sendo aplicada na prática. Você não deita simplesmente cansado e fecha os olhos. Você para por alguns minutos, abre o texto ou lembra dos princípios e começa a transformar aquilo em oração. Você começa reconhecendo que existe uma batalha que não é apenas física, mas também espiritual. E isso muda a forma como você enxerga, até mesmo seus pensamentos, suas emoções e aquilo que você sente sem explicação. Então você ora se posicionando, não com medo, mas com consciência, pedindo força, firmeza e clareza. E isso já muda completamente o estado interno com o qual você vai dormir. Depois você entra na parte mais profunda, quando o texto fala sobre se revestir. E aqui está um dos pontos mais ignorados, porque muitas pessoas querem proteção sem posicionamento, querem paz sem preparação. Mas esse texto mostra exatamente o contrário. Você começa a orar, se revestindo da verdade, pedindo para que sua mente seja alinhada, para que pensamentos confusos não dominem, e para que aquilo que não vem de Deus não encontre espaço dentro de você. E isso tem um impacto direto na sua noite, porque muitos dos pensamentos que perturbam durante o descanso não surgem do nada. Eles já estavam lá, apenas encontram silêncio para se manifestar. Agora você continua e entra em outro nível, quando se posiciona em justiça. Não como alguém perfeito, mas como alguém consciente. Alguém que não quer carregar culpa desnecessária para a noite. Alguém que decide alinhar o coração antes de descansar. E isso traz leveza, porque você não vai dormir carregando pesos que poderiam ter sido resolvidos em oração. Agora observe como isso começa a construir algo poderoso. Você não está apenas orando, você está organizando seu interior antes de dormir. E isso muda completamente a qualidade do seu descanso. Agora você continua avançando e entra em um ponto ainda mais profundo. Quando declara paz, não como ausência de problemas, mas como posicionamento interno, como decisão de não deixar que a ansiedade domine o seu descanso. E isso é extremamente prático, porque muitas noites são perdidas não por falta de sono, mas por excesso de pensamentos. E quando você ora com base nisso,
Você literalmente desacelera sua mente de forma consciente. Agora perceba o nível disso. Você não está lutando contra pensamentos na cama. Você já está chegando preparado para o descanso. E isso muda tudo. Agora você avança ainda mais e fortalece sua fé, não baseada no que você sente naquele momento, mas baseada naquilo que é verdadeiro. E isso cria estabilidade, porque uma mente instável gera um descanso instável, mas uma mente alinhada gera um descanso profundo. Agora existe um ponto extremamente importante aqui que transforma essa prática em algo real e não apenas espiritual no sentido teórico. Quando você repete isso todos os dias, você começa a criar um padrão. Seu corpo começa a associar aquele momento com desaceleração. Sua mente começa a reconhecer aquele processo como fechamento do dia. E sua consciência entra em um estado de alinhamento antes de dormir. E isso cria consistência. Agora entenda o que está acontecendo. Você não está apenas orando. Você está treinando sua mente e seu espírito a entrarem em descanso da forma correta. E isso gera resultados progressivos. Talvez no primeiro dia você não perceba muita diferença. No segundo, talvez ainda pareça normal. Mas com o passar dos dias, algo começa a mudar. Seu sono fica mais tranquilo. Seus pensamentos diminuem. Sua mente acorda mais clara. E você começa a perceber que aquilo que parecia simples, na verdade, está reorganizando seu interior. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo, porque esse é o ponto que poucos entendem. Muitas pessoas tentam mudar o dia seguinte sem organizar a noite anterior. Mas isso é um erro. Porque a forma como você termina o dia influencia diretamente como você começa o próximo. E quando você ora Efésios 6 antes de dormir, você não está apenas encerrando o dia. Você está preparando o próximo. E isso é estratégia. Agora pense nisso com clareza. Você está construindo proteção, alinhamento, paz e direção antes mesmo de acordar. E isso te coloca em vantagem. Porque você não começa o dia do zero. Você já começa alinhado. Agora existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais poderoso. Você não precisa fazer algo longo ou complicado. O segredo está na intenção e na constância. Mesmo que sejam poucos minutos, se for feito todos os dias, o impacto se acumula. E isso gera transformação real. Agora deixe eu ser direto com você. Isso só funciona se for praticado. Não adianta entender e não aplicar. Não adianta achar interessante e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. A mudança começa quando você decide testar. Então hoje, antes de dormir, não faça como sempre fez. Pare por alguns minutos. Lembre desses princípios. Transforme Efésios 6 em oração. Se posicione. Alinhe sua mente e entre no descanso de forma consciente. E depois observe. Observe como sua noite será. Observe como sua mente reage. Observe como você acorda, porque é assim que você valida na prática. Agora, se isso fez sentido para você e você quer realmente viver essa transformação, comenta aqui embaixo. Hoje eu vou começar. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso. E decisões simples, quando repetidas, constroem resultados poderosos. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam organizar a mente e a vida espiritual. E se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai entender como aprofundar ainda mais essa prática e transformar esses minutos antes de dormir em um dos momentos mais estratégicos do seu dia inteiro. E agora existe um ponto ainda mais profundo que você precisa entender, porque é aqui que essa prática deixa de ser apenas algo que você faz antes de dormir e passa a se tornar algo que começa a moldar quem você é por dentro. Porque no início, você está apenas repetindo um processo. Você lê ora, tenta se concentrar e encerra o dia. Mas com o passar do tempo, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. Sua mente começa a se acostumar com ordem. Aquilo que antes era confuso começa a ganhar clareza. Aquilo que antes te dominava emocionalmente começa a perder força. E aquilo que antes parecia impossível de controlar começa a se organizar de forma natural. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você está, todos os dias,
alimentando sua mente com direção antes de entrar no estado mais vulnerável do dia. Agora pensa nisso com profundidade. Se você termina o dia consumindo qualquer coisa, pensando em qualquer coisa e entrando no sono de qualquer forma, sua mente continua processando esse conteúdo durante a noite. Mas quando você termina o dia alinhado, consciente e posicionado, sua mente entra em um padrão completamente diferente. E isso começa a refletir, até mesmo nos seus sonhos, na forma como você acorda e na maneira como você reage logo nas primeiras horas do dia. Agora observa como isso é estratégico. Você não está apenas protegendo sua noite, você está influenciando o seu dia seguinte antes mesmo dele começar. E isso cria um ciclo poderoso. Você ora antes de dormir, dorme melhor, acorda mais alinhado, toma decisões melhores ao longo do dia e, à noite, reforça esse processo novamente. E esse ciclo, quando mantido, se transforma em consistência. Agora existe algo que você precisa evitar, porque pode comprometer completamente essa prática: a pressa. Se você fizer isso de forma automática, sem atenção, apenas para cumprir uma rotina, o impacto será superficial. Mas se você fizer com consciência, mesmo que por poucos minutos, o efeito será profundo. Porque não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de posicionamento. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais direto. Não espere sentir vontade para fazer isso. Se você depender da vontade, você vai falhar. Vai ter dias em que você estará cansado, desmotivado ou distraído. E nesses dias, exatamente nesses dias, essa prática se torna ainda mais necessária. Porque são nesses momentos que sua mente está mais vulnerável. E é nesses momentos que você precisa de direção, não de motivação. Agora imagina a diferença entre duas pessoas. Uma deita todos os dias levando preocupações, distrações e pensamentos soltos. A outra deita depois de alinhar a mente, organizar o interior e se posicionar conscientemente. Ambas dormem, mas não vivem o mesmo processo. E com o tempo, não terão os mesmos resultados. Agora entende isso com clareza. Pequenas decisões diárias criam grandes diferenças ao longo do tempo. E essa é uma dessas decisões. Simples, acessível, mas extremamente poderosa. Agora existe um último nível que poucos alcançam, mas que você pode alcançar se levar isso a sério. Chega um momento em que você não precisa mais se esforçar para lembrar. Seu corpo reconhece o horário. Sua mente entra no processo automaticamente. E sua consciência já começa a se alinhar naturalmente. Isso se torna um hábito real. E quando isso acontece, você não luta mais para manter a prática. A prática começa a sustentar você. Ela te puxa de volta nos dias difíceis. Ela te organiza nos dias confusos. Ela te mantém firme nos dias instáveis. E isso é estabilidade espiritual. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas áreas da sua vida seriam diferentes se sua mente estivesse mais organizada, mais clara e mais alinhada todos os dias? Quantas decisões seriam melhores? Quantas reações seriam mais controladas? Quantas preocupações perderiam força? Tudo isso começa na forma como você termina o seu dia. E é por isso que essa prática é tão poderosa. Porque ela atua exatamente no ponto onde poucos prestam atenção, antes de dormir. Agora a decisão é sua. Você pode continuar terminando os seus dias de qualquer forma. Ou pode começar hoje a construir um novo padrão. Mesmo que simples, mesmo que curto, mas consistente. E isso vai mudar mais do que você imagina. Então, se você chegou até aqui, comenta: vou praticar hoje. Isso cria um compromisso. Isso reforça a decisão. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessa direção. E se inscreve no canal, porque aqui você aprende não apenas o que fazer, mas como viver uma vida espiritual prática, consistente e real. E nunca esquece disso. O que você faz antes de dormir não termina na noite. Começa no dia seguinte. Agora você chegou no ponto final, mas na verdade, esse é o começo de algo que pode transformar completamente a forma como você vive seus dias. Porque tudo o que você ouviu até aqui só ganha valor quando se torna prática diária.
que é exatamente aqui que a maioria das pessoas para, entende, se impacta, mas não sustenta. E é por isso que continuam presas no mesmo ciclo de sempre. Então deixa isso muito claro na sua mente a partir de agora. Não é sobre fazer perfeito, é sobre fazer sempre. Porque o erro de muitos não é começar errado, é parar cedo demais. E essa prática, por mais simples que pareça, exige algo que poucas pessoas estão dispostas a manter. Consistência mesmo quando não há recompensa imediata. Agora pensa comigo com maturidade. Você não constrói força emocional em um dia. Você não organiza sua mente em uma noite. Você não muda padrões internos de forma instantânea. Mas você pode iniciar um processo hoje que, com o tempo, vai mudar tudo isso de forma real. E esse processo começa com um ato simples antes de dormir. Agora imagina daqui a alguns dias, você mantendo isso. Sua mente já começa a desacelerar com mais facilidade. Você já não entra na cama com o mesmo nível de agitação. Você começa a perceber seus pensamentos com mais clareza. Depois de algumas semanas, isso se aprofunda. Sua forma de reagir durante o dia muda. Você se pega mais consciente, mais equilibrado, menos impulsivo. E depois de um tempo, isso se torna parte de você. Você não precisa mais lutar para fazer. Você sente falta quando não faz. E isso é o sinal de que deixou de ser esforço e se tornou identidade. Agora existe algo muito importante que você precisa guardar. Não subestime o que parece pequeno, porque são exatamente essas práticas simples, feitas todos os dias, que constroem as maiores mudanças. O problema é que muitas pessoas procuram experiências grandes, mas ignoram processos pequenos. E sem processo não existe transformação duradoura. Agora deixa eu te dar uma direção final, prática e direta, para você não sair daqui apenas motivado, mas preparado. Hoje, antes de dormir, você vai fazer diferente. Sem distrações, sem pressa, sem fazer de qualquer jeito. Você vai parar alguns minutos e vai trazer consciência para esse momento. Você vai lembrar dos princípios de Efésios 6 e vai transformar isso em oração. Vai se posicionar com verdade. Vai alinhar sua mente. Vai entregar o que precisa ser entregue. Vai declarar paz sobre o seu descanso. E depois disso, você não vai pegar o celular novamente. Você vai respeitar o momento. Porque isso faz parte do processo. Agora observa o nível disso. Você não está apenas criando um hábito espiritual. Você está criando um ambiente interno favorável para descanso, clareza e direção. E isso vai refletir diretamente no seu dia seguinte. Agora existe uma última coisa que eu quero que você entenda, e isso pode definir tudo. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que está funcionando. O resultado dessa prática não começa no sentimento. Começa na mudança gradual da sua mente, das suas reações e da sua forma de viver. Então não desista porque não sentiu nada no primeiro dia. Continue. Não pare porque parece simples demais. Continue. Não abandone porque não viu o resultado imediato. Continue, porque é exatamente essa repetição que vai gerar transformação. Agora a decisão está totalmente nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Ou pode começar hoje a construir algo diferente. Que essa escolha, por mais pequena que pareça, vai definir a direção da sua vida nos próximos dias, semanas e meses. Então comenta aqui embaixo. Eu começo hoje. Assume isso como um compromisso real. Deixa o seu like porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam organizar a mente e fortalecer a vida espiritual. E se inscreve no canal, porque aqui você não recebe apenas palavras, você recebe direção prática para transformar sua rotina, sua mente e sua vida espiritual de forma consistente. E guarda isso até o fim. A forma como você termina o seu dia revela o quanto você está preparado para viver o próximo.